Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar com mais um vídeo. Bom, eu estou com uma câmera nova aqui, então estou me adaptando ainda a ela. Vamos ver se vai ficar bem enquadrado, vamos ver como é que fica esse vídeo. Bom, através de um artigo da Epoch Time, né, eu venho apresentar nesse vídeo os 9 comentários sobre o Partido Comunista Chinês. Esses comentários foram publicados, né, pela primeira vez em 2004, né, no original, né, lá na China. E em 10 anos esta série levou mais de 180 milhões de chineses a renunciar ao Partido Comunista, né, e suas organizações afiliadas, promovendo assim um movimento pacífico, né, sem precedentes de transformação e mudança na China. Então, vou falar sobre esses comentários. Na realidade, esse vídeo vai falar sobre o primeiro comentário, né, dos 9, o primeiro comentário. Bom, em seus mais de 80 anos de história, né, tudo que o PCC, né, o Partido Comunista Chinês, tudo que ele tocou, né, foi marcado por mentiras, guerras, fome, tirania, massacre, terror, enfim, tudo que o PCC tocou, tudo que ele fez foi uma grande violência, um grande terror assim, né, para o país. Então, as crenças e os valores tradicionais, né, na China foram assim violentamente destruídos, né? Os conceitos éticos, as estruturas sociais originais foram desintegrados, né, pela força, pela violência do partido. A empatia, o amor, a harmonia entre as pessoas acabaram se evaporando, né? Elas se tornaram vítimas das lutas e do ódio. Então, a veneração e o apreço pelos céus, pela terra, né, foram substituídos por um desejo arrogante de lutar contra os céus e a terra. Então o resultado foi um colapso total, né, no sistema social, moral e ecológico também. Então uma profunda crise para o povo chinês, né, como um todo, e também para a humanidade. Todas essas calamidades, né, foram provocadas por meio do planejamento deliberado, né, pela organização e o controle do Partido Comunista Chinês. Então, um dos pontos a ser observado é justamente a violência e o terror, né, que o Partido Comunista Chinês usa para manter o poder, né, o poder político, né, manter em mãos o poder político. Então usam dessa violência e desse terror, tá? O impacto do movimento comunista, né, do Partido Comunista sobre a civilização da China, e aí a gente já se pode falar, né, cerca de 100 milhões de pessoas, né, morreram de modo não natural, né, e quase tudo da cultura e civilização chinesa, né, tradicionalmente, acabou sendo destruído, né, ao longo desses anos, dessas décadas, né. Então, os comunistas, eles não se rebaixam a dissimular as suas opiniões e seus fins, né. Eles proclamam abertamente que seus objetivos só podem ser alcançados pela derrubada violenta de toda a ordem social existente, né? Essa citação, inclusive, ela é tirada do parágrafo final do Manifesto Comunista, né? O principal documento do Partido Comunista. Então, a violência é o primeiro e o principal meio pelo qual o Partido Comunista obteve o poder, né? Essa marca característica foi transmitida a todas as formas subsequentes do partido que surgiram desde o seu nascimento. Então, de fato, o primeiro partido comunista do mundo foi estabelecido alguns anos depois da morte de Karl Marx, né,
um ano após a Revolução de Outubro de 1917, né, que nasceu o Partido Comunista Russo, né, os bolcheviques, posteriormente conhecido, né, passou a ser chamado como Partido Comunista da União Soviética. Né? Então esse partido ele cresceu com o emprego da violência contra os inimigos de classe e se manteve por meio da violência contra os membros do partido e contra cidadãos comuns. Né? Então, durante os expurgos de Stalin, na década de 1930, né, o Partido Comunista da União Soviética assassinou mais de 20 milhões dos assim chamados espiões e traidores. Né? Então, além daqueles que foram considerados como tendo opiniões diferentes. Né? E eu falo um pouco sobre esse período histórico na série sobre a vida e a obra da Anna Akhmatova, né? Fazendo um panorama do regime comunista sob a perspectiva biográfica dessa poeta, da Anna Akhmatova. Né? Então eu falo um pouco lá sobre a fase do Lenin, do Stalin principalmente, dentro da biografia da Anna Akhmatova. Então confiram, tem acho que 3 vídeos sobre a vida e a obra de Anna Akhmatova, e que eu falo desse período, né, lá na antiga União Soviética. Bom, o Partido Comunista Chinês, né, o PCC, começou com um braço do Partido Comunista da União Soviética, né, na Terceira Internacional Comunista. E, portanto, acabou herdando da União Soviética, né, esse ímpeto assassino, né, que foi transmitido então para o Partido Comunista Chinês. Né. Durante a Primeira Guerra Civil, entre 1927 e 1936, a população da província de Jiangxi declinou de 20 para cerca de 10 milhões. Né? Esses números são suficientes para que se veja o dano causado pelo uso da violência operada pelo Partido Chinês. Desde 1949, o número de mortes causados pela violência do Partido Comunista Chinês superou o total de mortes ocorridas nas guerras entre 1921 e 1949. Então, os números de mortes, né, só foram aumentando durante esses períodos todos. Tá? Então, um importante exemplo do uso da violência pelo Partido Comunista, né, lá na China, foi o seu apoio ao Khmer Vermelho, do Camboja, né? Inclusive 1/4 da população do Camboja, incluindo a maioria dos chineses, imigrantes e seus descendentes foram assassinados. Né? E até hoje a China impede que a comunidade internacional coloque o Khmer Vermelho em julgamento com o evidente propósito de encobrir a sua própria e notória participação no genocídio. Né? Então, o Partido Comunista Chinês tem laços estreitos com as forças armadas e os regimes despóticos, né, mais brutais que existem no mundo. Tá? Que vai desde dos partidos comunistas da Indonésia, das Filipinas, da Malásia, do Vietnã, da Birmânia e assim por diante. Então, todos eles foram estabelecidos com o apoio do Partido Comunista Chinês. Então, muitos líderes desses partidos são chineses e, atualmente, alguns deles estão escondidos na China. Né? Bom, outros partidos derivados, né, outros partidos comunistas derivados do maoísmo, inclusive podemos citar aí o Sendero Luminoso da América do Sul, no Peru. Né? Tem também o Exército Vermelho japonês, cujas atrocidades foram condenadas pela comunidade internacional. Né? E esses são alguns exemplos. Né? Bom, o Partido Comunista ele aplica as relações e a história humanas à ideia darwiniana da rivalidade entre espécies, né? Então sustentando que a luta de classes é a única força motriz para o desenvolvimento da sociedade.
Tá? Então trata-se do darwinismo social. Então a luta, ela acaba se transformando na crença fundamental do Partido Comunista, né? Uma ferramenta para se obter e manter o controle político. Tá? As famosas palavras do Mao, né? Evidenciam a lógica de sobrevivência, né? Do mais apto, daquele que é mais preparado. Então, abrindo aspas, né? Com 800 milhões de pessoas, como pode funcionar sem luta? Né? Então, o Mao acaba fazendo essa pergunta. Né? Outra famosa afirmação do Mao é que a revolução cultural deve ser realizada a cada 7 ou 8 anos. Né? E o reiterado uso da violência é um importante meio de o Partido Comunista Chinês manter o seu governo na China. O propósito do uso da violência é gerar o terror, né? De maneira que as pessoas na China tremiam em seus corações, submetiam-se ao terror e gradualmente se tornavam escravizados sob o controle do Partido Comunista Chinês. Tá? Então hoje o terrorismo se converteu no principal inimigo do mundo livre e civilizado. Tá? Bom, se utilizam de mentiras para justificar a violência. Então, o nível de civilização ele pode ser medido pelo grau com que a violência é usada em um regime. Tá? Então, nesse sentido, os regimes comunistas claramente representam um enorme retrocesso na civilização humana. Né? O Partido Comunista ele foi visto como progressista por aqueles que acreditam que a violência é um meio essencial e inevitável para o avanço da sociedade. Né? Essa aprovação da violência ela deve ser vista como parte do hábil e incomparado uso das fraudes e mentiras pelo Partido Comunista, que é outra característica própria, né, do Partido Comunista Chinês. Então, desde o início, pensamos que os Estados Unidos são um país adorável, né? Acreditamos que isso se deve pelo fato de que os Estados Unidos nunca ocuparam a China, nem lançaram ataques à China de modo mais fundamental. Então aqui os chineses eles têm uma boa impressão dos Estados Unidos devido à tradição democrática e ao caráter generoso e aberto do povo americano. Tá? Então esse é um ponto que é colocado dentro desses comentários. Né? Mas aqui eu quero fazer uma observação que, na realidade, quem mais encheu a China de dinheiro, quem mais colocou dinheiro lá na China foram os americanos, né? Desde a época de Nixon, passando por Bush, Obama e assim por diante. Então, no início, os americanos acreditavam que injetando dinheiro no país, né, lá na China, ela deixaria de ser comunista, mudando a cultura dos chineses, né? Mas acabou sendo um tiro no pé. Né? Tudo que os americanos fizeram foi enriquecer o Partido Comunista Chinês, né? Sem que o regime enfraquecesse, muito pelo contrário, o regime comunista, né, o partido se fortificou, ele se enriqueceu. Né, esse ano das eleições, e realmente não há o que comemorar nas eleições, né, de 2020, não vejo que a esquerda perdeu força, eu acredito que ela acaba ganhando força de alguma forma nos bastidores. Né? Você vê uma esquerda aí que está correndo atrás do prejuízo. Tá? Ela está se organizando, ela está se transformando, buscando aí caminhos para voltar ao poder, né, aquilo que ela perdeu, reconquistar aquilo que ela perdeu. Né? O PT, por exemplo, é só um nome, é uma bandeira, é o mesmo que o Foro de São Paulo, né, ter mudado o nome para Grupo de Puebla. Então o movimento comunista permanece o mesmo, né, mas o mundo raciocina, pensa da seguinte forma, né, da mesma maneira que acreditaram que o comunismo acabaria, né, com a queda do Muro de Berlim ou com a queda
antiga União Soviética, né, com a abertura da União Soviética, além de outros exemplos, né? Então é a velha história se repetindo. Então muita gente aqui, pessoal aqui no Brasil, né, nós, muitos conservadores, os ditos conservadores, acreditam que o fim do PT seria o fim do comunismo no Brasil, da esquerda no Brasil, muito pelo contrário, né? O PT é só um mero símbolo. E desde que chegou ao poder, né, o Partido Comunista Chinês tem utilizado de artifícios, né, em cada movimento, incluindo a supressão aos contra-revolucionários, né, fazendo parcerias entre empresas públicas e privadas, né, criando aí movimento antidireitista, teve a Revolução Cultural, e tantos outros acontecimentos, né? O mais recente é a perseguição ao Falun Gong, né? Desde 1999, né? O Falun Gong significa, né, prática da roda da lei, isso traduzido literalmente do mandarim, né? É uma prática espiritual chinesa de meditação e exercícios físicos, com uma filosofia cuja as bases, né, as bases morais são 3 princípios, que é verdade, compaixão e tolerância. São os 3 princípios dessa filosofia dos Falun Gong, né? Bom, o caso mais infame foi a perseguição aos intelectuais em 1957, né? O Partido Comunista Chinês pediu aos intelectuais que expressassem as suas próprias opiniões, né? E depois passou a perseguir esses intelectuais, né? Classificando-os como direitistas e utilizando as opiniões desses intelectuais como evidência de crimes, né? Então, quando alguns criticaram a perseguição, né, como uma conspiração, o Mao disse publicamente, né, isso não é uma trama velada, mas uma artimanha ao ar livre. As mentiras e as fraudes, elas desempenham um papel muito importante na tomada de poder e na manutenção do controle do PCC, né? A China tem a história mais longa e completa do mundo e os intelectuais chineses tiveram grande confiança na história desde os tempos antigos, né? Os chineses usam a história para avaliar a realidade atual e até mesmo para alcançar o melhoramento espiritual e pessoal, né? Para fazer a história servir aos propósitos do regime comunista, né? O Partido Comunista Chinês, ele acaba fazendo o quê? Ele altera e oculta a verdade histórica, né? Então, em suas propagandas e publicações, o Partido Comunista Chinês ele reescreve a história de tempos em tempos, né, desde os tempos antigos, né, tempos assim milenares, antigos, né, antes de Cristo, inclusive, né, até o período mais recente, mais moderno, né, mais atual da história, né? E essas alterações históricas, elas são forjadas, né, há mais de 50 anos, né, desde 1949 que o partido vem com essa artimanha de mudar toda a história, né, todo o contexto histórico do país, né? E todos os esforços para restaurar a verdade histórica têm sido implacavelmente bloqueados e suprimidos pelo Partido Comunista Chinês. Então, aqueles que se levantam para tentar colocar a verdade histórica, o que de fato aconteceu, acaba sendo perseguido, acaba sendo calado pelo PCC. Quando a violência se torna insuficiente para manter o controle, o partido ele recorre à mentira e à fraude que servem para justificar e mascarar esse modo de governar, né, que é por meio da violência, né? Aqui no Brasil a gente tem isso também muito escancarado, né? Fraudes, mentiras, o famoso teatro das tesouras, né? Tudo isso já há um bom tempo tem sido modus operandi aqui no Brasil, né? E hoje em dia é cada vez mais descarado, né? Você vê com o STF, essa briga aí para
entre o Maia e o Alcolumbre para permanecer no poder, né, em suas cadeiras. Então, a gente está vendo isso o dia todo, né? As fraudes, as atitudes inconstitucionais e assim por diante. Bom, e deve-se reconhecer que as fraudes e as mentiras, elas não foram inventadas nem criadas pelo Partido Comunista, né? Elas são velhas artimanhas que o Partido Comunista tem utilizado sem restrições, né? Então o PCC ele prometeu terra para os camponeses, fábrica para os trabalhadores, liberdade e democracia aos intelectuais e a paz para todos. Nenhuma dessas promessas foram cumpridas, né? Então uma geração de chineses morreu enganada e outra geração de chineses continua iludida. Esse é o maior infortúnio dos chineses, o aspecto mais lamentável da nação chinesa. Bom, mudança de princípios. O Partido Comunista é um caso emblemático de constante mudança de princípios. Então, por exemplo, em 80 anos, desde o seu estabelecimento, né, o Partido Comunista Chinês realizou 16 convenções nacionais e modificou seu estatuto 16 vezes. No mais de 50 anos após ter obtido o poder, o Partido Comunista Chinês fez 5 grandes modificações na Constituição chinesa. Tá? Então, o ideal do Partido Comunista é igualdade social e sua meta final é a realização da utopia comunista. Hoje, no entanto, a China controlada pelos comunistas se tornou uma nação com as mais graves desigualdades econômicas do mundo, né? Muitos membros do PCC se tornaram podres de rico, enquanto o país tem em torno de 800 milhões de pessoas na pobreza, né? Então, os princípios ao longo da evolução do Partido Comunista, eles se contradizem em larga medida, né? Então, desde a integração global, transcendendo o Estado-nação até o nacionalismo extremo de hoje em dia, desde o confisco das propriedades privadas, né, e a eliminação de todas as classes exploradoras até a nação atual, né? De promover que capitalistas se unam ao partido, né? Os princípios de ontem se inverteram nas políticas de hoje, né? Com ainda outras mudanças esperadas para amanhã. Então, não importa quanto o Partido Comunista Chinês mude seus princípios, né? A sua meta permanece clara, que é adquirir e manter o poder e exercer controle absoluto sobre a sociedade, ou, como podemos ver, sobre o mundo, né? E parece ter conseguido aí com o vírus chinês, né? Graças aí à Covid-19, o mundo foi obrigado a obedecer uma agenda tirânica e as pessoas foram dominadas pelo medo e pelo terror e pela alienação, né? Tudo isso causado pelo Partido Comunista Chinês. Então, na história do PCC, houve mais de uma dúzia de movimentos que são verdadeiras lutas de vida ou morte, né? Na realidade, todos esses conflitos, né, internos coincidem com a transferência de poder que seguiu as mudanças nos princípios básicos do partido. Tá? Então, cada mudança nos princípios ocorreu a partir de uma inevitável crise enfrentada pelo próprio Partido Comunista Chinês, então ameaçando a sua legitimidade e sobrevivência, tá? Seja através da política externa pró-Estados Unidos, a reforma econômica, a expansão do mercado, a promoção do nacionalismo, cada uma dessas decisões ocorreu em momentos de crise e todas estão relacionadas com a tomada de solidificação do poder. Tá? Cada ciclo de perseguição a um grupo seguido da reversão da mesma perseguição que está conectado com mudanças nos princípios básicos do Partido Comunista Chinês. Então, tem até um provérbio, né, ocidental que sustenta que as verdades são sustentáveis e constantes e que as mentiras são mutáveis. Né? Bom,
o PCC ele é um regime autoritário, né? Uma raiz leninista, e desde o começo do Partido Comunista Chinês estabeleceram-se 3 linhas básicas: a linha política, a linha intelectual e a linha organizacional. A linha intelectual se refere à base da filosofia do Partido Comunista. A linha política se refere ao estabelecimento de metas e a linha organizacional se refere às metas, né, as metas que devem ser alcançadas dentro do formato da organização. Então, o primeiro e mais importante requerimento de todos os membros do Partido Comunista Chinês e daqueles que são regidos pelo partido é obedecer aos comandos incondicionalmente. É disso que se trata a linha organizacional, ou seja, obediência plena, sem questionamento, tá? Então, acima da natureza humana está a natureza do partido, que, de acordo com as exigências do partido, transcende a humanidade. Ou seja, a natureza humana se torna relativa e mutável, enquanto que a natureza do partido se torna absoluta, né? Além de qualquer dúvida ou, como eu disse, de qualquer questionamento. Tá? Então, por exemplo, durante a Revolução Cultural, era comum pais e filhos, maridos e esposas, mães e filhas, estudantes e professores lutarem entre si, delatarem uns aos outros e se tratarem como inimigos. Né? A natureza do partido motivou os conflitos e o ódio entre todos esses casos. Né? Então, durante o primeiro período do regime do Partido Comunista Chinês, muitos altos funcionários do Partido Comunista ficaram indefesos e desamparados quando seus familiares foram rotulados como inimigos da classe, né? Inimigos do partido. E o poder da natureza do partido sobre o indivíduo é resultado da prolongada doutrinação exercida pelo Partido Comunista. Esse condicionamento começa desde o jardim da infância, em que são premiadas as respostas sancionadas pelo partido. Respostas que contrariam tanto o senso comum como a natureza humana da criança. Então, os alunos eles recebem uma educação política desde o primário até a universidade e eles aprendem a seguir e a reproduzir as respostas padronizadas e sancionadas pelo partido. De outro modo, não há como passar nos exames ou se graduar, ou seja, a criança ou o jovem ele vai só se graduar, passar nos exames se eles concordarem com toda aquela doutrinação, acertarem e tomarem como verdade tudo aquilo que é pregado, né? Bom, então um membro do partido deve permanecer consistente com a linha do partido do PCC, né? Quando ele se expressa publicamente, né? Mesmo que ele se sinta internamente diferente. Então, a pessoa pode ter um pensamento dela, mas ela tem que se expressar conforme a vontade do partido. Então, se ela está em público, ela tem que dizer aquilo que o partido quer que ela diga ou quer que ela pense. Então, a estrutura organizacional do Partido Comunista Chinês é uma gigantesca pirâmide com um poder central no topo, controlando toda a hierarquia. Essa estrutura é uma das mais importantes características do regime do Partido Comunista Chinês e ajuda a produzir uma conformidade absoluta. Né? Bom, sobre o espectro maligno, né? Então, todas as coisas sob o céu passam pelo ciclo de nascimento, maturação, degeneração e morte. Né? Diferente do regime comunista, as sociedades não comunistas, né, mesmo aquelas que sofrem sob um regime totalitário ou ditatorial, geralmente possuem algum grau de auto-organização ou autodeterminação. Né? Por exemplo, a antiga sociedade chinesa ela era regida de acordo com uma estrutura binária. Então, nas áreas rurais, os clãs eram o centro de uma organização social independente,
enquanto que nas áreas urbanas eram organizadas ao redor das corporações de ofício, né? Segundo o ofício de cada indivíduo. O regime nazista, que foi extremamente cruel, ainda permitia o direito à propriedade privada. Os regimes comunistas erradicaram quaisquer formas de organização social ou elementos independentes do partido, substituindo-os por uma estrutura de poder altamente centralizada a partir de cima. Então, o Partido Comunista não possui padrões universais para a natureza humana, né? Os conceitos de bem e mal, assim como todas as leis e regulamentos, são arbitrariamente manipulados conforme a conveniência do partido, né? Então, comunistas permitem o assassinato, né? Se isso for de acordo com o partido, se for para o bem do partido, né? Mesmo a piedade filial, né? Ela é bem-vinda ou não, dependendo se isso vai ser bom para o partido, tá? Tudo que se refere a benevolência, retidão, sabedoria, fidelidade, são todas coisas boas, mas não são aplicáveis quando o partido não deseja ou não quer considerar essas virtudes tradicionais, né? Então, o Partido Comunista ele desistiu dos padrões universais da natureza humana e se sustenta em princípios que se opõem à natureza humana. Tá? Sociedades não comunistas geralmente consideram a dualidade do bem e do mal da natureza humana e confiam em contratos sociais fixos para manter aí o equilíbrio da sociedade. Já nas sociedades comunistas, o conceito mesmo de natureza humana acaba sendo negado, né? Nem é bem, nem é o mal, nada é reconhecido. Então, eliminar os conceitos de bem e mal, de acordo com Marx, serve para derrubar completamente a superestrutura da antiga sociedade. Tá? Então, o Partido Comunista ele não acredita em Deus, né, nem respeita a natureza física. Né? Então é aquela história, batalhe contra o céu, brigue contra a terra e lute contra os seres humanos. Nisto reside infinita alegria. Então esse era o lema, né, do Partido Comunista Chinês durante a Revolução Cultural. Então o Partido Comunista ele é um tipo de entidade, né, e ele se opõe à natureza do céu, à terra, à humanidade, né, e acaba sendo um espectro maligno que se opõe ao universo. Tá? Então temos aqui algumas características de possessão maligna. Né? Bom, na China, o partido, né, o PCC, se estende por todo lugar e controla tudo, né? Mas ninguém nunca viu os registros contábeis do partido, né? Ninguém nunca sabe o que de fato acontece ali dentro do partido. Então, existe todo esse sistema de controle. O partido está acima de tudo, ele não só está acima de tudo, como ele é tudo, ele rege tudo que existe lá no país. Tá? Então, por exemplo, o governo municipal, ele tem de seguir as instruções do comitê do partido, né? Do mesmo nível, né? Então as despesas do partido são supridas pelas unidades municipais e contabilizadas no sistema municipal, tá? Então mesmo lá nas regiões de plantio, né? Na parte rural, os trabalhadores, né? Eles trabalham como escravos, eles têm que pagar parte da produção que eles têm que pagar toda a estrutura municipal, né? Os empregados municipais e ainda assim os empregados do partido, né? Propriamente.
Então, essa estrutura peculiar de possessão, ela já existiu na história da humanidade, né? Seja parcial ou por pouco tempo, porém, ela nunca operou por tanto tempo e controlou tão completamente uma sociedade sob o regime do Partido Comunista, tá? Então, é por isso que os lavradores chineses vivem na pobreza e sob o trabalho escravo, né? Um trabalho árduo, né? Eles acabam sustentando os funcionários do município e tem que dar uma parte também para os funcionários do partido, como acabei de dizer. Então, por essa razão, os trabalhadores chineses perderam seus empregos em grande número, né? E a estrutura onipresente, né, é uma espécie de sanguessuga, né, do Partido Comunista Chinês, né, que acaba extraindo, né, os fundos de suas fábricas aí ao longo dos anos. E também, por essa razão, os intelectuais chineses eles sentem muita dificuldade em ganhar a liberdade intelectual, né? Porque tudo é muito monitorado pelo partido, todo mundo é vigiado, né? Então você não pode se expressar, pensar, escrever nada que vá contra o partido, né? Nós temos aí também essa questão do Manifesto, né, Comunista Chinês, que foi o primeiro documento programático, né, do Partido Comunista. Então Marx proclamou, né, que um espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo. Então, aí um século depois o comunismo é mais do que um espectro perturbador, ele adquiriu um corpo material e concreto, né, e ele se espalhou pelo mundo como uma epidemia e matou, né, dezenas de milhões e tomou propriedades e a liberdade mental e espiritual de centenas de milhões de pessoas, né? E isso vem acontecendo. Tá? Então a doutrina básica do Partido Comunista é tomar toda a propriedade privada para eliminar a classe exploradora, né? E a propriedade privada é a base de todos os direitos sociais e geralmente transmite a cultura da nação. O povo que é usurpado de propriedade privada também perde liberdade mental e espiritual, né? Pode perder até mesmo a liberdade de reivindicar seus direitos sociais e políticos. Tá? Então, a China hoje ela aparenta ter prosperidade, porém os conflitos sociais chegaram a um nível nunca visto antes, né? Então, essa prosperidade que mostra, né, na mídia e tudo mais é uma falsa prosperidade, né, ali nos grandes centros. Mas se você pegar o continente, o país como um todo, né, que é um país continental, a pobreza ali ela é extrema, né? O povo, né, a grande parte do povo vive miseravelmente, tá? E os desafios enfrentados pela nação chinesa nos últimos 100 anos foram respondidos com a importação de armas, reforma do sistema, revoluções extremas e violentas. Inumeráveis vidas foram perdidas e a maior parte da cultura tradicional chinesa também foi quase toda perdida, né? Então parece que essas respostas todas falharam. Quando a agitação e a ansiedade ocuparam a mentalidade chinesa, né, o Partido Comunista Chinês aproveitou a oportunidade para entrar em cena e, por fim, controlou a última civilização antiga existente no mundo. Então, desde a da ascensão, né, do Partido Comunista Chinês, lá no país, eles foram destruindo, corroendo aos poucos, né, toda a tradição milenar, né, as tradições milenares da China, né, vem sido diluída, vem sido carcomida por dentro, né,
E com toda essa violência, né? Essa violência física, moral e espiritual, né? Também. Bom, pessoal, então é isso. O vídeo ficou um pouco longo, mas já deixo aqui o primeiro comentário dos 9 comentários. Esse é o primeiro comentário sobre o Partido Comunista Chinês. Mais uma vez eu agradeço a presença de vocês. Se vocês gostaram, deixa aí o seu like, ou se não gostaram, né, deixa aí o comentário também. Mais uma vez eu agradeço e faça o seu caminho.